Boa noite, o Plano Notícias está de volta. A Receita Federal anunciou na manhã desta quinta-feira as regras para a entrega da declaração do Imposto de Renda de 2022. O prazo de envio terá início às 8 horas do dia 7 de março e termina às 11h59 da noite do horário de Brasília do dia 29 de abril também deste ano. Após essa data, o contribuinte que apresentar a declaração vai receber multa pelo atraso. De acordo com o secretário especial da Receita Federal, o auditor fiscal Júlio César Vieira Gomes, a expectativa é de que 34 milhões e 100 mil declarações sejam enviadas até o final do prazo. Entre as novidades deste ano estão o acesso ampliado à declaração pré-preenchida por meio de todas as plataformas disponíveis e o recebimento da restituição e também o pagamento do DARF via Pix. O estacionamento na calçada diz muito sobre o comportamento do condutor. A atitude representa não apenas uma infração de trânsito, mas de respeito ao pedestre. Andar a pé em algumas calçadas das principais avenidas de Poços de Caldas vem se tornando uma missão impossível, pois o pedestre assume um risco grande de ser atropelado por veículos que seguem no fluxo. Aqui as calçadas são ocupadas pelos veículos. O repórter Pedro Magalhães chega no Plano Notícias com mais informações. Cada vez mais é comum vermos carros estacionados de forma irregular sobre as calçadas em Poços de Caldas. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, somente em 2021 foram 325 autuações por este motivo. A equipe de produção da TV Plan recebeu essas imagens que foram feitas na Avenida Santo Antônio por meio das redes sociais. Elas ilustram muito bem o problema referido. Infração muito comum, de natureza grave, que o Código de Trânsito prevê, com pontuação de 5 pontos na habilitação do proprietário ou do condutor caso identificado, e também R$ 195. O veículo, inclusive, pode ser removido e destinado ao pátio credenciado. A fiscalização ela é feita pelos agentes de trânsito no dia a dia, assim como é feito pela Guarda e pela Polícia Militar, mas também pode ser feito sob demanda. Então, a pessoa ela pode ligar no Demutran, que é o 3697-5990, no 153 na Guarda Municipal ou na Polícia Militar através do 190. Então, sob demanda, aí nós destinamos imediatamente aos fiscais, os agentes de trânsito, guardas municipais ou Polícia Militar, para que façam essa averiguação ou realmente no dia a dia nas fiscalizações durante o patrulhamento das vias. O próprio artigo 29 do CTB deixa claro que as exceções são para a entrada e saída de veículos de imóveis, como por exemplo as garagens. Além disso, as áreas especiais para estacionamento também são válidas nesse sentido. O Código de Trânsito prevê que, se for possível sanar a infração no local, para que não tenha remoção do veículo, o proprietário, o condutor, pode fazer isso. Então, se o proprietário, o condutor, estiver no local e quiser remover o veículo, ele pode sanar a infração. Além da infração de trânsito em si, o fato de motoristas pararem os veículos sobre as calçadas também coloca em risco a integridade de pedestres. Principalmente daquelas que têm deficiência visual, pessoas também que têm mobilidade reduzida, deficientes físicos. Então, estacionar sobre a calçada é sempre um problema, principalmente para essas pessoas. E, obviamente, para as pessoas que não têm nenhum tipo de dificuldade, mobilidade, mas têm que atravessar pela rua e muitas vezes correm o risco aí de um acidente. Então, sugerimos que os condutores, falamos para os condutores não estacionarem sobre as calçadas, impedindo a locomoção e a movimentação dos transeuntes. O Rodrigo é deficiente visual. Ele fala dos desafios que, literalmente, esses obstáculos traz para o dia a dia dele. Geralmente a gente caminha pelas calçadas buscando alguma referência de fluxo reto. Então, a faixa tátil, ela é a melhor forma da gente conseguir se orientar no espaço e conseguir se locomover com independência e autonomia. Daí, quando a gente encontra uma estrutura, seja um veículo, seja um vaso de flor, uma mesa, sob a faixa tátil, a gente tem um problema, porque a gente esbarra, a gente bate, muitas vezes a gente consegue desviar depois que a gente sente a estrutura, mas geralmente a gente bate na estrutura que está à nossa frente, então oferece um certo risco para a nossa integridade física. Por fim, ele ressalta a importância da conscientização por parte das pessoas. O que falta é consciência das pessoas saberem que a calçada é via para passagem de pedestre, seja deficiente ou seja pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. Mas quando coloca esse tipo de estrutura na calçada, você está impedindo o livre acesso das pessoas irem e vir sem nenhum tipo de risco, Então, por exemplo, eu estou andando sozinho pela calçada e eu me deparo com esse tipo de estrutura, seja um veículo, como eu já disse, um vaso de flor ou uma mesa,
o risco de eu sofrer algum tipo de acidente é muito grande. A terceira edição do Plan Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia durante as 3 edições do PN e nos encontramos novamente na segunda-feira. Eu sou o Diego de Deus e esse foi o Plan Notícias de hoje. Boa noite.